Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Metamorfose em Voz Alta. Eu sou Karina Zeferino e esse vai ser o nosso espaço para palavras que transformam. Neste episódio, vamos navegar por histórias de mudança, superação e renascimento, acompanhadas por poesia e reflexão. Porque a vida é um constante movimento e cada escolha pode ser um recomeço. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Mudar é assustador, mas é também libertador. Sair da cidade natal, deixar para trás o conhecido e se jogar no incerto é um salto de coragem. Hoje vamos conhecer duas histórias de transformação através da mudança de cidade. Clara e Matheus, duas pessoas que tomaram rumos diferentes, mas que compartilham a coragem de recomeçar. Clara e a cidade dos sonhos. Clara morava num vilarejo de São Bento e tudo por lá já parecia decidido para ela antes mesmo de ela nascer. A filha mais velha de uma família tradicional sabia que o seu futuro seria igual ao de sua mãe e a de sua avó. Casar cedo, ter filhos, cuidar da casa e apoiar o marido. Desde pequena, no entanto, ela sentia que algo dentro dela queria mais. Ela lia livros escondida, sonhava com cidades grandes e se perguntava como seria viver uma vida diferente. Aos 18 anos, o destino começou a se fechar sobre Clara. Seu namoro com João, um rapaz trabalhador e querido por todos, caminhava para o noivado. Sua família via isso como um passo natural, mas para Clara era uma sentença. Seu coração gritava por liberdade, por possibilidades que ela nem sabia nomear. Em uma noite silenciosa, Clara tomou sua decisão. Sem avisar a ninguém, colocou algumas roupas e um caderno de anotações na mochila e pegou o ônibus para São Paulo. Sua despedida foi apenas um bilhete deixado sobre a mesa da cozinha. A chegada foi um choque. O barulho, o trânsito caótico e a solidão da cidade grande a fizeram questionar se havia cometido um erro. Os primeiros meses foram duros. Trabalhou como atendente em uma lanchonete, dividiu um quartinho minúsculo com outras 3 garotas e precisou aprender a se virar sozinha. Muitas noites chorou de saudade e quase desistiu. Mas algo dentro dela dizia para continuar. Então veio a sua grande chance. Ela conseguiu uma bolsa para estudar jornalismo. Durante o dia trabalhava e à noite se entregava aos estudos. O cansaço era imenso, mas a sensação de finalmente estar construindo seu próprio caminho a impulsionava. Anos depois, Clara não era mais a garota de São Bento. Formada, conseguiu um estágio em uma editora e escreveu seu primeiro artigo sobre mulheres que desafiaram seus destinos. O texto viralizou e ela percebeu que, com suas palavras, poderia inspirar outras mulheres a se libertarem das expectativas impostas a elas. Hoje, Clara volta ao vilarejo para visitar a família, mas de um jeito diferente. Agora, ela é uma mulher independente e dona de sua própria história. Sua mãe, antes temerosa, agora a recebe com orgulho e até João, lembra, o rapaz com quem ela se casaria, admite que ela fez a escolha certa. Clara encontrou a vida que sempre quis. E tudo começou com a coragem de pegar aquele ônibus.
Uau, que história, hein? A reflexão que fica dessa história da Clara é que mudar não é só trocar de CEP. Mudar é se abrir para novas versões de si mesmo. Ela já sabia quem seria, mas ela se abriu para novas Claras e, com coragem, ela escreveu sua própria história e provou que o destino pode ser reescrito. Muito inspiradora a história da Clara. Agora vamos conhecer a história do Mateus e o destino que ele escolheu. Qual será, hein? Mateus cresceu em uma cidadezinha do interior de Goiás, onde tudo parecia predestinado. O pai e o avô eram mecânicos, donos de uma pequena oficina da família, e desde pequeno ele já sabia desmontar e consertar motores com os olhos fechados. As pessoas da cidade tinham orgulho da tradição. Elas diziam: seu pai foi mecânico, seu avô também, e um dia essa oficina será sua. Mas Mateus, ele não se via ali para sempre. Ele passava horas assistindo a vídeos sobre tecnologia, fascinado por computadores e inovação. Mateus queria estudar. Mateus queria mais. Mas sempre que mencionava isso, ouvia as mesmas frases. Cidade grande não é para gente como a gente. Você já tem um futuro certo aqui. Para que se arriscar? Mas Mateus decidiu arriscar. Ele juntou dinheiro consertando motos e aos 20 anos, com uma mala velha e um coração acelerado, pegou um ônibus para Brasília. A cidade o recebeu com desafios imensos. Conseguiu um emprego como estoquista em uma loja de eletroeletrônicos, mas ainda se sentia perdido. O ritmo era outro. Ninguém se conhecia. Ele não tinha aquela segurança da oficina do pai, sabe? Mas em vez de desistir, ele usou cada noite livre para estudar. Fez cursos gratuitos de programação e praticava sozinho até de madrugada. Foram anos de luta. Dormiu em um quarto apertado que dividia com outros 3 rapazes, enfrentou a saudade e o cansaço extremo, mas cada linha de código que ele aprendia era um passo em direção ao futuro que ele queria, que ele tinha escolhido. E então a virada aconteceu. Conseguiu uma bolsa para um curso avançado de desenvolvimento de software. Pouco tempo depois foi contratado por uma startup de tecnologia financeira. E o primeiro salário foi pequeno, mas pela primeira vez sentiu que estava no caminho certo. Hoje, Mateus é um dos principais desenvolvedores da empresa e criou um aplicativo de gestão para pequenos negócios e oficinas mecânicas, como a de sua família. Voltou para sua cidade algumas vezes, e seu pai ainda tem dificuldade para entender sua escolha. Mas agora, em vez de questioná-lo, mostra o aplicativo orgulhoso para os clientes, dizendo: foi meu filho que criou. Que história, hein, Mateus? Mateus nos mostra que a tradição não precisa ser prisão. Ele construiu seu próprio caminho, mas sem negar suas raízes, provando que é possível honrar o passado enquanto se cria um futuro diferente. Mateus não seguiu aquele destino que lhe foi dado ali, mas construiu um destino só seu e ainda voltou para orgulhar seu pai. Mais uma história inspiradora. Bom, e como não podia deixar de ser, eu também vou trazer uma história minha, uma pequena contribuição aqui para o nosso episódio, porque ouvindo essas 2 histórias de Clara e Mateus, eu também lembrei da minha história. E eu também mudei. Aliás, eu mudei algumas vezes nessa vida, não só de CPF, várias mudanças, mas vou contar um pouquinho dessa mudança de CPF, um pouquinho da minha história. Eu nasci no interior de São Paulo. E até o final do ensino médio eu acreditava que ali era o meu lugar. Como Clara, como ela acreditava que ela iria reproduzir o comportamento das mulheres, eu também acreditava. Aliás, não só das mulheres da minha família, mas as mulheres da cidade toda.
É mais ou menos assim no interior. Mas foi aos 17 anos que, quando a escola me levou visitar uma faculdade, ali minha vida mudou. Algo dentro de mim acordou e eu sabia que era por aquele caminho que eu queria ir. Era aquele caminho que era o meu caminho. Algo dentro de mim dizia. Então eu cursei faculdade de Educação Física na cidade de Bragança Paulista. E foi nesses 4 anos entre idas e vindas que meus horizontes se expandiram. No final eu queria me mudar para São Paulo, mas os acontecimentos da vida foram me deixando dia após dia, ano, na verdade, após ano, ainda em Serra Negra. Nesse tempo eu viajava para São Paulo para fazer cursos, e toda vez que em uma certa curva ali da Fernão Dias eu conseguia avistar de longe a selva de pedras, como eu chamava, meu coração acelerava. Era ali que eu queria estar. Meu corpo sabia, minha mente sabia, minha alma sabia. Mesmo assim, ainda resisti e fiquei mais um tempo repetindo os padrões familiares. Tema para um outro programa. Foi então que uma angústia muito forte me atingiu. Além de uma crise depressiva, eu tive diversas dores no corpo. Só assim eu parei para me escutar. Escutar o que o meu coração há muito tempo já queria me dizer, ou já tentava dizer, né? Nesse momento, teve um dia que eu parei, fiz uma meditação e me apropriei de tudo o que eu queria para mim. Do tapete da yoga, eu fui direto ao meu chefe pedir demissão. Eu tinha um emprego estável, era CLT com todos os direitos garantidos, além de uma condição de vida estável e uma reputação boa como profissional na cidade e como pessoa. Eu deixei tudo. Após 30 dias de aviso prévio, carreguei o carro com os meus pertences pessoais e com o salário-desemprego me mudei para São Paulo. Os primeiros meses foram bastante incertos. Eu tinha bastante incerteza quanto ao futuro, assim como Clara, assim como Mateus também. Porém, a única certeza que eu tinha era a de que eu estava no lugar certo, porque o meu coração, ele estava em paz. Nos anos que seguiram, conheci a pessoa com quem me casei, que é o amor da minha vida. Fiz muitos amigos, trabalhei em diversos lugares, aprendi muita coisa e fiz outra grande mudança. Uma transição de carreira para a psicologia, algo em total conformidade com a minha alma. Os detalhes eu conto para vocês em outro episódio. Porém, se não fosse essa minha coragem da mudança de cidade, nenhuma outra que veio a seguir teria sido possível. Eu olho para trás e me orgulho desse passo. Esse passo me permitiu hoje estar aqui, contando minha história para vocês. Hoje, eu olho e vejo também que todas as mudanças da minha vida começaram quando eu escutei meu coração. Se eu não tivesse parado e dado aquele primeiro passo, nada do que eu vivo hoje seria possível. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês é que o coração sempre sabe qual que é o lugar certo para a gente estar, porque ele fica em paz. Tem vezes que estamos em lugares que não são tão bons e no fundo a gente sabe, no fundo a gente sente. Às vezes a gente esconde de diversas formas, mas a gente sabe. É só parar e se escutar. Cada uma dessas histórias tem um ponto em comum. A coragem de escolher um caminho próprio, mesmo quando o destino já parecia estar escrito. Clara, Mateus e eu tivemos que romper com as expectativas, enfrentar incertezas e dar um salto no desconhecido. O medo, gente, o medo sempre estará presente quando a gente decide mudar. Mas ele não pode ser maior do que o chamado interno para algo maior. Muitas vezes, o que chamamos de destino não é um trilho fixo, mas sim uma estrada que podemos construir com cada passo que escolhemos dar. Se você sente essa inquietação dentro de si, se algo sussurra que há mais para viver, talvez seja a hora de se ouvir. Ouvir seu coração. Porque no fim, o que realmente transforma nossas vidas não é apenas o lugar onde estamos, mas a coragem de sermos fiéis
a nós mesmos. Mudar é um ato de coragem, mas também um ato de amor próprio. Quando ouvimos nossa essência, quando seguimos o que nosso coração nos diz, nós abrimos espaço para uma vida mais autêntica e alinhada com quem realmente somos. Agora eu vou ler para vocês uma poesia que eu escrevi inspirada nessa minha história de mudança. E também me inspirou para ser o primeiro episódio desse podcast. Ela se chama Metamorfosear. Os poetas cantam a beleza da lagarta a se transformar, mas calam sobre a dor imensa de deixar de rastejar. No casulo, o aconchego, calma, abrigo e calor. Mas é lá que ela é pequena, seu mundo feito de cor. Eis que a fresta se abre ao novo, a imensidão a espreitar. Mas o que vem com o vento é o medo, a dor de ter que mudar. Novas formas, novos rumos, outro jeito de enxergar. E aquilo que era certeza já não sabe onde está. Tenta o passo, sente o frio. Tenta o voo e quer voltar. Mas o casulo é pequeno demais para o seu retornar. Já não cabe em velhas sombras, mas o sol ainda a fere. Sente as asas a brotar, mesmo sem saber se as quer. Dizem que voar é egoísmo, mas só quem voa pode ver que amor próprio não é fuga, é coragem de viver. Olha atrás, vê quem ficou. Dói saber que não há volta, mas quem a ama de verdade deseja o voo e não a corta. E então se lança ao infinito, abraça o vento, rasga o chão, transforma a dor em cicatriz, cicatriz em direção. Espera que outras lagartas tenham forças para tentar, que não precisam deixar o medo, apenas aprender a se escutar. E que o céu se encha de cores, de borboletas a bailar, porque enfim ela entende, sempre foi o seu lugar. Eu espero que essas histórias e essa poesia encontrem abrigo em algum coração e inspirem mudanças de vida. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também tem uma história de mudança. Cada história é uma história única, mas todas compartilham o mesmo fio, a coragem de se transformar. E você? Me conta aqui nos comentários ou me manda a sua história, se você já viveu algo de transformação assim que mudou sua vida. Compartilha comigo a sua história de metamorfose. Envia para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com e quem sabe a sua história inspire outras histórias de mudança. E me dê o seu feedback nos comentários, me conta o que achou do nosso nome do programa, o que achou das nossas histórias e segue para na próxima semana conhecer mais histórias de transformação, mais poesia e mais palavras que podem nos inspirar. Nos encontramos no próximo episódio. Beijo para vocês. Até! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.